Bom, mas eu estou aqui ao lado da doutora Tatiana de Souza, que é advogada especialista em direito previdenciário, para responder a sua pergunta. Aliás, gente, para financiar o novo programa social chamado Renda Cidadã, técnicos do governo chegaram a falar em congelar os reajustes das aposentadorias e também das pensões, né? Para tirar essa e outras dúvidas, ela está aqui no programa, então comece me tirando essa, doutora. Bom dia. Bom dia, prazer, que bom estar de volta aqui com você. Veja só, essa é uma proposta que o governo tem feito, mas eu acredito que não vá seguir, porque é uma questão constitucional. Para que ele mude a Constituição, tem todo um ritmo que é muito próprio para isso. Evidentemente que nenhum governo tinha no seu orçamento a previsão de pagar um auxílio, uma pandemia que viria no ano de 2020. Sim. Mas tudo isso vai ter que ser reestruturado e aí é o ministro da Economia que vai ter que dar um jeito, porque realmente mexer nas aposentadorias é algo muito difícil e que pode causar, inclusive, reflexo internacional, né? Problemas na Bolsa, investidores, etc. e tal, que não vai ser muito bom para o Brasil. Tá certo. Vamos às perguntas do público. Você também pode participar entrando no nosso Instagram, que é @programa Vou Te Contar. Aí, faltam 2 anos para eu me aposentar por tempo de trabalho. Esse tempo continuará o mesmo para mim depois da reforma da Previdência? É a Solange Campos, ela tem 50 anos, é de Brasília, Distrito Federal. Bom dia, Solange. Solange, é importante verificar o seguinte, esses 2 anos, quando foi? Se for agora, que a gente está falando em outubro, Solange, você vai ter que passar pelas regras de transição, de 50% ou de 100%. E aí a gente tem que verificar quanto tempo você tinha em 13 de novembro. Essa data vai ficar marcada para todo mundo, 13 de novembro de 2019. Quando foi aprovado. Que foi quando foi aprovado. Então, você precisa procurar um especialista, continue pagando, faça simulações no INSS, enfim, mas é necessário verificar cada caso. Nunca foi tão específico o INSS para a aposentadoria como atualmente, porque mudou muita coisa com essa reforma. Tá, e às vezes se a pessoa não constitui um advogado, ela perde, não é? Perde. Porque não sabe direito a regra que está valendo. Exato. E qual seria a melhor? Às vezes, seria 2 meses, esperar muda um pouquinho, não é? Exatamente. Agora, vamos à próxima pergunta. Depois, doutora, eu queria saber também das pessoas de um modo geral, né? Que estão já na época de se aposentar, se ainda assim é específico ou se é melhor já entrar com a aposentadoria, com pedido? Continua sendo específico, porque nós temos agora a regra de transição, o fator previdenciário e o pedágio. Então, pode ser 1 mês, como a gente falou no caso anterior. E dá diferença. Que dá muita diferença. Agora, se ela consultar o site do INSS, ela tem uma precisão, não? Ela tem uma noção, mas às vezes o que acontece no INSS? Não tem alguns vínculos. Que não está, por exemplo, ela trabalhou para uma empresa e não teve baixa. Aí não está constando no INSS. O INSS nem considera aquele vínculo. Então, a contagem já está diferente, tem prejuízo no cálculo, não tem os salários. É bem delicado. Virou quase uma cirurgia aposentar agora, viu? Precisa de especialista mesmo. Difícil, né? Eu não tenho renda. Quem me sustenta são meus filhos, mas sempre soube que posso me aposentar por idade. Mudou alguma coisa nesse sentido? É a Maria de Lourdes, ela tem 67 anos, é de São Paulo. Qualquer pessoa pode se aposentar por idade? Não, então é assim, ó. Maria de Lourdes, bom dia. No seu caso, quem nunca contribuiu, né, não é que é uma aposentadoria, é o BPC, conhecido como LOAS. A pessoa tem direito a um benefício no valor de um salário mínimo que o governo paga, desde que ela não tenha como se prover, né? E nem os familiares. Vamos supor, eu tenho 4 filhos e os 4 filhos moram comigo, então de alguma forma são todos solteiros, enfim, eles conseguem prover o meu sustento. Mas esses 4 filhos casaram, cada um tem sua família e nem mora comigo. Eu vivo de ajuda, então o governo dá esse subsídio. Mas tem que provar isso? Esse tem que provar. Atestado de pobreza, como é que é? Tem que provar, ele tem que ser cadastrado no CRAS, que é um sistema do governo para cadastrar esse tipo de situação. Ele também faz o pedido no INSS e eles fazem toda a análise do núcleo familiar para verificar realmente se não tem como ser provida essa renda, né? E quanto tempo a pessoa tem que contribuir para conseguir se aposentar por idade? Hoje, a regra de transição diz o seguinte, são 60 anos e 6 meses para a mulher para se aposentar por idade. Vai chegar a 62. Próximo ano são 61 anos. No mínimo, 15 anos de contribuição.
Para o homem, são 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. Quer dizer, mas somados 15 anos, vamos supor, a pessoa tem 60, mas ela trabalhou lá quando tinha 18, depois parou, depois voltou a trabalhar, isso não importa? Não, não importa, pode ser... Somando 15? Somando 15. Ok, vamos à próxima pergunta, coloca na tela para mim, é vídeo? Ai, que bom, eu fico feliz com o videozinho. Pode mandar vídeo aqui para mim fazendo perguntas, tá? Eu sou a Catiele, sou do interior de São Paulo, Tietê, e eu queria saber quem trabalha por conta própria, sem prestar serviços, como que pode contribuir? Trabalho por conta própria, autônomo, faz como? Catiele, né? Catiele. Bom dia, Catiele. A pessoa tem que fazer uma inscrição no INSS se ela não tinha ainda uma inscrição do PIS, por exemplo. Hoje está tudo unificado. E aí ela começa a pagar com o código 1007, que é o código para contribuinte individual autônomo. Aí ele vai dizer, Tatiana, mas 20% para mim de R$1.000 hoje, que é o mínimo, né, é muito dinheiro, são R$200. Existem outros planos, o de 5%, de 11%, mas é bom conversar tanto na agência do INSS, espero que ele caia com um bom atendente, ou procurar um advogado para a gente verificar estas possibilidades, nem que sejam temporárias. Mas é bom contribuir, porque é uma prova que ele tem de que ele tem uma renda também, né? Exato, tem a questão da renda, do seguro, que o INSS não é só aposentadoria, é uma questão de auxílio-doença, salário maternidade, aposentadoria por invalidez, pensão por morte. É uma garantia para a pessoa, Exato, não é? É uma garantia. E também quem contribui pelo MEI, para aproveitar que ela falou do autônomo, é uma alíquota de 5%. Então, hoje, como é que funciona o MEI? O MEI, ele faz a inscrição. Que é o microempreendedor, né? Isso, microempreendedor individual. Ele faz uma inscrição. E aí ele passa a ter direito a ter nota, conta, essas coisas todas. Mas principalmente, e paga o imposto já nesses 5%. Mas o mais importante para o INSS é o quê? Ele paga uma alíquota reduzida e tem direito à aposentadoria por idade. Isso é muito importante. MEI só se aposenta por idade. Então, isso será salário mínimo fatidicamente, né? A não ser que ele faça toda uma programação posterior. Mas hoje, o MEI só se aposenta por idade, mas tem as coberturas pensão, aposentadoria, auxílio-doença. Então, antes disso do que nada, né? Exatamente. Tem que fazer, pelo menos o MEI. E o MEI também, o desconto é pouco, né? É pouco, são, não hoje é alto, vai, não. arredondando R$60, só pra gente fazer uma conta redonda aqui. Vamos à próxima, coloca aí na tela para mim, por favor. Sou dona de casa, nunca contribuí. Tenho direito à aposentadoria? Ainda dá para contribuir? E de que forma? Bom, eu acho que dá, porque ela tem 48 anos. Sim. E a Beth Nunes, Belo Horizonte, lá nas Minas Gerais. Exato. Bom dia, Beth. Beth, como você tem 48 anos, ela consegue fazer o quê? Começar a pagar agora mesmo, não tem problema nenhum. Escolhe o valor e vai aí do mínimo de 1.045 que até o teto 6.101 atualmente. Se você quiser um valor de benefício maior. Se não, você pode contribuir sobre 11% ou 5%. Mas vai ter que contribuir 15 anos. Para se aposentar, sim. E ela vai estar, assim, muito perto. Porque se a gente colocar 62 anos, né, que vai ser o tempo para se aposentar por idade quando ela completar, faltam 14 e precisa de 15... Sabe, vale a as pena. coisas vão andar muito próximas ali. Vale a pena, não, e contribuindo, como você falou, se ela tiver algum problema de saúde, ela pode ter o benefício, não é? Perfeitamente. Falando nisso, e como ficou a situação lá? Eles estão fazendo as perícias? Não, presencial ainda não. Essa questão do auxílio-doença, ele tem sido resolvido, entre aspas, mediante acesso ao meu INSS, que a pessoa tem que fazer um cadastro. É muito simples, você digita lá seu CPF, responde perguntas do seu dia a dia, do seu histórico profissional, e aí o INSS valida uma senha para você. Suponhamos, até isso acontece bastante, por isso que eu vou fazer esse parênteses, você tentou validar e não deu certo a sua senha. Você pode mandar um e-mail com uma procuração, ou então com cópia do seu documento, explicando que não está conseguindo acessar, e eles te mandam uma senha. Gente, mas cuidado, sejam cautelosos, veja para quem vocês confiam essa situação, tá? E aí você faz o pedido de auxílio-doença, mandando os documentos médicos. Vamos supor, você quebrou a perna. Faz tudo pela internet. Tudo pela internet. A questão é o acesso à internet no Brasil. Ela parece ser muito fácil, mas não é. A gente viu agora a situação das escolas, né? Muitas crianças não têm esse acesso fácil. Tampouco os pais, muitos pais, filhos, muitos filhos, aliás, né? E aí é difícil prover isso. Mas tem sido feito, procurem. Dessa forma. Então, o caminho é acessar meu INSS. Meu INSS. Ok, vamos à próxima pergunta aí. Não sei se é vídeo ou perguntinha, mas pode colocar para mim. Meu pai tem direito a se aposentar, mas ele ainda não deu entrada no pedido. O que acontece no caso dele? Ele tem 63 anos. Mas se tem direito?
Vai firme, né? Vai. João Carlos, bom dia. É importante também fazer uma análise, porque pode ser que seu pai tenha conseguido o direito a aposentar antes da reforma. E pode ser mais benéfico para ele do que com as regras atuais. Se foi antes, está perdendo tempo. Se foi antes, perdeu tempo, né? Mas aí a gente vê o melhor valor para ele, que pode ser que hoje esteja melhor. Acontece, é raros casos, mas só fazendo conta, não tem jeito. Qual a sua orientação, de um modo geral, para quem já cumpriu o tempo de serviço e que está lá meio confuso com a reforma, o que mudou, o que não mudou? Se aposenta, não se aposenta, faz o quê? Olha, via de regra, Claudete, vai ser necessária uma análise. Eu não tenho, assim, como te dizer... Não tem uma receita para todos. Vai dar entrada. Se você entrou no meu INSS, viu que a simulação, aquele valor é suficiente para você, tudo bem, vai lá, aceita, depois começa a receber, depois pega aquilo e leva para um especialista. Você paga uma consulta ali para fazer aquela análise. Mas a você revisão já está aberta? Tá. São 10 anos. Da data que você se aposenta, são 10 anos para fazer a revisão. Fazer a revisão. Isso. Vamos supor, saiu R$3.000 e ficou bom para a pessoa. A gente vai lá, recebe, ele vai lá, recebe e depois leva a cópia desse processo para o especialista. Porque pode ser que aumente. Isso. E assim, a fome é agora, né? Não é depois. Tá certo. Então, o caminho... E aí, qual é o site? O meu INSS mesmo. É meu INSS mesmo? Tudo então lá. Fez o cadastro, a pessoa entra, ela acompanha quanto tempo de contribuição ela tem, o extrato do CNIS. Tá bem legal, viu? O INSS avançou algumas casinhas no jogo com esse meu INSS. Então, vamos à próxima, acho que é um vídeo. Aí, oi. Olá, Claudete, meu nome é Guilherme Dias, sou de Serquilho, interior de São Paulo, e a minha pergunta é a seguinte: como fica a aposentadoria para pessoas com deficiência? Tá certo, querido. Vamos lá responder para você, então. Mudou alguma coisa? Olha, não sofreu grandes alterações, aliás, alteração nenhuma a aposentadoria do deficiente. Só que ela, por si só, ela não é uma aposentadoria fácil, entre aspas. Porque esse tempo de contribuição, embora reduzido, que são de 20, 25, 31, ela precisa, desde o início da inscrição, ela ser como deficiente. Ou haverá uma conversão. Vamos supor, outra pessoa aí estava andando... Não era deficiente e se tornou. Se tornou, isso. E aí, a partir os anos que ela não era deficiente, conta normal. E aqueles anos para frente que ela se tornou deficiente, preencheu uma cota numa empresa, conta como deficiente. Mas aí vai existir uma conversão e não é tão simples. Não teve alteração, mas é importante... rever. É chato esse assunto, eu confesso, do deficiente, porque eles colocam muito CIS. Tem que ter perícia médica. Aí aquele perito tem que aceitar. Se ele considera aquilo ou não, por exemplo, a cegueira dos dois olhos. Muitos entendem que não tem direito ao benefício porque hoje o mundo te oferece meios de estar inserido na sociedade, como se fosse fácil, né? O mesmo ao cadeirante, que não é tão simples assim. Então, não é nem simples andar na rua, né? Não é, exatamente. Vamos à última de hoje. Mas olha, gente, nós estamos providenciando aqui um WhatsApp. Vai ficar mais fácil para você se comunicar comigo com o programa. Por enquanto é o nosso Instagram, @programa Vou Te Contar. Aí, se você quiser fazer uma pergunta para a doutora, a gente guarda aqui para quando ela voltar. Você pode até fazer um vídeo e marca a gente, tá? Vamos à próxima. O Júlio César, tem 39 anos, é do Rio de Janeiro. Vocês não precisam contar a idade para mim, eu tô falando que vocês estão contando. Não conta que eu não falo, tá bom? Senão vão me chamar de fofoqueira aqui falando a idade de todo mundo, né? Sempre trabalhei como PJ, pessoa jurídica, e nunca contribuí. Como vou conseguir me aposentar? Devo contribuir? Oi, Júlio. Bom dia. Júlio, tem alguma coisa errada aí. Porque, assim, todo PJ, o contador tem que fazer a GFIP. A GFIP é onde vão essas informações e ele pagaria a guia do GPS. Se você foi PJ e não pagou essa guia, você está inadimplente. Então, você tem uma oportunidade... Mas se ele pagou isso, já está valendo? Está valendo. Ah, é? Tá, entra, é automático. Talvez ele não saiba disso. Talvez ele não saiba, Todo PJ... Tem um direito à aposentadoria. Tem que pagar, mas... Tem que pagar, mas isso já está valendo. Sim, sim. E aí ele tem o contador que tem que tomar conta desse procedimento, que é gerar a guia de repasse, informar o prolabore, etc e tal. E se não pagou? Se está inadimplente, como só corrigir? Pagar, fica mais fácil. Só pagar? Só pagar. Não fica mais fácil, doutora. Aí é que a vaca tosse, vai pro brejo, não leva o boi. Porque pagar é que tá difícil, doutora. Mas aí ele dá um jeito, faz uma programação, deixa pro futuro, calma. Mas dá para pagar, mas tem que pagar. A gente consegue resolver. Tem que pagar, senão não tem aposenta. Tem que constituir um advogado também para isso. Ajuda, né? Porque não é especialidade dele. E aí,
paga assim em miudinhos, consegue pagar intermináveis? parcela, sim, consegue. Tá bom. Eu tô vendo aqui, mas eu não tenho nada teu. Você vai deixar algum... Acho que eu deixei o Instagram. Deixou o mas Instagram, aí vai qualquer coisa aparecer eu aí, falo. Gabriel, então? Tá aí na tela o Instagram da doutora? Tá bom. Tatiana, adorei te rever aqui. A Tatiana de Souza é do meu time, como eu costumo dizer, não é? É uma excelente advogada, é trabalhista também, mas é especialista em direito previdenciário. Até a próxima, então, tá bom? Obrigada. Tati, um beijo pra você, muito obrigada.